Gente, um outro ponto que eu sei que eu vou mexer num vespeiro em relação à nutrição é o seguinte: quantas e quantas e quantas pessoas não param para almoçar? Principalmente depois da pandemia, muita gente com os pratos do lado do computador mesmo, engolindo a comida sem mastigar, mastigando, que eu já falei isso a respeito disso, né, no segundo vídeo. A importância do mastigar mastigando e do prestar atenção naquilo que está sendo colocado como combustível no nosso automóvel, né? Quantas e quantas vezes de repente ficar vendo ali nas redes sociais as fotos das outras pessoas e não se conectando com o prato que a gente escolheu, no caso de 1 quilo, por exemplo, como ingredientes para poder se nutrir. Quantas e quantas vezes a sensação, puxa vida, ai caramba, ainda tô com fome porque eu fiz tof, tof, bluft e pus pra dentro um alimento, enfim, que eu mastiguei 2, 3 vezes só, ao invés de deixar ele todo diluído para não dar tanto trabalho pro meu estômago e pros intestinos e tudo mais, de fazer o trabalho deles, para extrair os nutrientes que o corpo precisa para vitalizar todas as células do nosso corpo, né? Como seria minimamente colocar mais atenção neste momento e se dar conta de quais são os elementos que eu estou colocando no meu prato e se a quantidade é aquela de fato que vai ser a suficiente ou se eu estou passando da medida. Ou se de repente, porque eu só vou comer um negocinho para meu estômago não ficar fazendo barulho e não me atrapalhar, porque eu tenho metas e resultados, metas e resultados, metas e resultados para cumprir. Só que se a gente não coloca combustível bom no nosso veículo, o desempenho dele cai e a gente força muito o motor para ter os resultados que ele poderia ter com muito menos esforço. Mas combustível, Master Blaster Plus custa mais caro. Sim, custa mais caro. Só que quanto custa um motor fundido? Porque não se foi feita a manutenção devida naquele automóvel. Eu gosto muito de usar como analogia o automóvel, né? Que é um meio de transporte que nos direciona de um ponto a outro com o nosso corpo mesmo. Porque todas as engrenagens minimamente precisam funcionar para o carro fluir, para a nossa vida fluir. Só que é lógico, se está tudo fluindo de uma forma muito mais leve, como seria a gente poder ter um estoque extra de energia a mais para direcionar para outras coisas que não para o mínimo necessário para tudo estar minimamente preservado, sabe? Então, em relação ao momento da alimentação, para muitas pessoas, por isso que eu falei que é um vespeiro, para muitas pessoas isso vai ser muito doído. É o desligar a televisão, é o colocar o celular para baixo sem ficar apitando aquelas notificações, para comer comendo, experimentar, buscar perceber os sabores, até para poder perceber se eventualmente tem algum alimento que está mais azedo, tem um tempero diferente que eu não sei identificar qual é naquela composição daquele prato que eu estou experimentando. Como seria? E sobretudo, gente, como seria não ouvir desgraceiras no horário do almoço em relação a notícias punks, de coisas muito ruins que acontecem, porque muitos podem me dizer, Antonella, para, imagina, em que mundo você vive, que você não assiste televisão, como assim, né? Se bem que mesmo quem não assiste televisão tem um monte de notícia na internet que a gente mesmo pode selecionar os temas de interesse e tem muita desgraceira ali, né? Mas como seria, gente, não se alimentar de todo esse caos no momento que a gente está sentado para fazer as nossas refeições? Porque não é a mesma coisa um estado de alerta de um monte de problema acontecendo divulgado ali na televisão e nas notícias e a gente tentando, porque se a refeição é um momento de pausa e de abastecimento, deveria realmente ser um momento de pausa e abastecimento. E aí muitos vão falar, imagina, isso é impossível e tal e tal. No restaurante que eu vou por quilo sempre tem televisão ligada e tal. Será que não tem um outro lugarzinho que você poderia ir, que a televisão, o barulho não tá tão forte? Será que você não pode ouvir uma música, de uma seleção de músicas que te dizem respeito, que trazem alguma sensação gostosa para você? Porque isso também é um movimento de autonutrição. Para você pelo menos poder ter aquela pausa e entrar naquela bolha de abastecimento, você com você mesmo, naquele momento da refeição? Será que é pedir muito, pelo menos
o convite de experimentar para ver se faz sentido. Então, o tema específico desse vídeo é a respeito da importância do comer comendo e do observar do que é que eu estou me nutrindo, justamente para poder extrair mais de todo aquele combustível que eu tô escolhendo trazer para o meu veículo.